19. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler juntos a uma só voz o versículo que nós vamos trabalhar nesta manhã, mesmo assentados, mas em sinal de reverência. Vamos ler junto. Mas José, sendo justo e não querendo, resolveu deixá-la secretamente. Vamos orar, vamos baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que nesse momento nós possamos vir a entender aquilo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoe os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa estar presente e que as palavras que saírem da minha boca sejam conforme o Teu querer e não conforme o meu querer. Por isso, ó Deus, nos use conforme a Tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria então que nós pensássemos nessa manhã um pouquinho a respeito de José, o pai que Deus escolheu para Jesus. Ele sinaliza algumas virtudes, atitudes que nós, homens, precisamos ter com a nossa vida e principalmente com a nossa família. Lembre-se do provérbio, né? Minha mãe dizia muito isso: bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa. Então, esse contexto, esse trocadilho, ele é muito importante, porque uma coisa que mais chama a atenção é a primeira virtude na vida de José. Além dele ser chamado de homem justo, de homem temente a Deus, ele faz parte de um arcabouço que todos nós deveríamos ser. Ele é um homem que quer o melhor para a esposa. A primeira análise que nós podemos trazer desse versículo é que José era um homem que queria o melhor para a esposa. Meus irmãos, aqui é uma observação. Aqui começa o que é ser um pai, uma paternidade. O homem que quer o melhor para a sua esposa. José, ele ia se casar com Maria. Era um homem que ele fazia tudo o que era direito na sua vida. Ele não queria difamar Maria. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo vem com a seguinte tradução: José, com quem Maria ia se casar, era um homem que fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Havia um contrato, o Código Civil trouxe esse contrato com uma palavra de esponsais que caiu em 2002, mas havia um contrato de casamento, você ia casar, você fazia um contrato, estou noivo, vou casar. E ele desmanchou esse contrato sem ninguém saber. Maria estava grávida. Evidentemente, naquele tempo, só havia uma maneira de ficar grávida. Hoje há várias, né? Mas naquele tempo só havia uma maneira de ficar grávida. Eles não tinham oficializado o casamento. Eles ainda estavam noivos, não tinham oficializado o casamento. Era uma situação muito delicada. Maria grávida, sem ter mantido uma relação com o noivo, uma situação difícil. O que é que vão dizer? Ele foi embora. Então ele diz assim: olha, eu vou deixá-la secretamente, vou embora e a culpa vai cair em mim. Vamos falar, ele aprontou com a moça, agora, ó, sumiu. E aí vão chamar a Maria na sinagoga. Maria, você está grávida? Tô. José é o pai do seu filho? Não. Quem é o pai do seu filho? O Espírito Santo. Fico imaginando aqueles judeus com aquelas barbas enormes, falando, sei, conta outra, né? Meus irmãos, a preocupação de José, dele, prestem atenção, não era com a sua honra. Ele poderia pensar, escuta, vai se casar comigo e aparece grávida? Mas essa não é a preocupação de José. A preocupação de José é com Maria. Ele não queria difamar Maria. Muitos homens se preocupam demasiadamente consigo e com a sua carreira. Conhece gente assim?
A mulher, para ele, é um bibelô. Os filhos são coisas que ele gosta de exibir. É que meu filho é isso, meu filho é aquilo, ele faz isso, faz aquilo. Embora hoje nós vivamos tempos de desintegração familiar, é sempre bom ter uma mulher bonita, charmosa, elegante, para mostrar para a sociedade. Filhos para dizer que, olha, eu sou um pai, eu sou um homem normal. Para muitos, mulheres e filhos vêm apenas como um apêndice, um anexo na sua vida. Você é marido perfeito? Você é marido que se preocupa com a sua esposa? Você é um homem perfeito? Mulher não é escada para homem subir. E se pareço chocante, desculpa. Para muita gente, para muito homem, mulher é uma economia muito grande. Ela cuida da sua casa, lava a sua roupa, faz a sua comida. É mais barato do que ter uma empregada doméstica. Muitos homens veem dessa forma. E quando acontece alguma coisa, o meu dinheiro, eu trabalho, eu me mato. Mas José ensina que mulher é para amar. José ensina a nós, homens, que mulher é para cuidar, para honrar, proteger. Palavras de carinho, palavras de amor. Uma discussão não se levanta, não se resolve batendo na mesa, não levantando a voz. Você fisicamente é muito mais forte que a sua esposa. Muitos maridos gostam daquela expressão. Ouço muito isso. Né, pastor? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas deviam de lembrar em 1 Pedro 3,7, que os maridos são chamados a dar honra à mulher como um vaso frágil. Pode colocar para mim aí, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com o quê? Com dignidade, porque sois juntamente herdeiros na mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um vaso mais frágil para cuidar. Aquele vaso mais frágil, vaso de amor, a gente trata com mais cuidado. Se você quer um marido como José, ame sua se você quer ser um marido como José, ame sua esposa. Trate bem a sua esposa. É sempre bom lembrar disso. Eu tenho dito, o cônjuge, seja marido, seja mulher, estava lá antes dos filhos. E depois os filhos vão se casar, eles vão embora. O cônjuge vai continuar com você. Você já imaginou nisso? Você casa, os filhos vêm, eles vão se casar, vão embora e você vai permanecer com a sua esposa, com seu marido em casa. E aí? Vez por outra, né? Me surpreende com um casal que ficou 25, 30 anos casado e de repente se divorcia. É comum, é comum. Os dois se aturavam e falavam assim: só estava esperando os meus filhos crescerem e casarem para me divorciar. Agora os filhos saíram de casa e eles descobrem que não tem nenhum vínculo um com o outro. Por mais dedicada mãe que você seja, lembre-se, o seu marido estava lá antes dos filhos. Por mais zeloso pai que você seja, lembre-se, a sua esposa estava lá antes dos filhos. Um bom marido, um bom pai, tem a esposa como meta principal. A meta principal de um casamento é sua esposa, é o seu marido, para que você possa cuidar e se preocupar com ela. Essa preocupação de José, ele não queria difamar Maria. É a primeira preocupação. Não vou difamar essa mulher. Homens, quando nós nos casamos, nós trazemos uma moça da casa dos pais dela. Nós tiramos ela da casa dos pais. Não importa que não seja isso ou aquilo.
Nós ficamos barrigudos, careca. O tempo passa. Passa para todo mundo. O tempo vem sobre todos nós. E a Bíblia diz assim: ame a mulher da sua mocidade. Não é quando ficar velho, trocar por uma mais jovem. Ou ter um relacionamento fora do casamento, que isso é algo que vai te levar para o inferno. O adultério. Meus irmãos, aqui está um exemplo de José. O pai que Deus escolheu quer o melhor para sua esposa. Há uma segunda marca que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu acho impressionante. Ele se sacrifica pelos que ama. José, ele se sacrifica pelos que ama. Por que está implícito isto? Ele vai embora, ele desaparece, o que vão dizer? Desculpa a expressão, cabra safado, engravidou a moça, deu no pé, fugiu, foi para outra cidade. Pronto, o ônus vai recair sobre ele, não sobre ela. Amados, amar é mais do que dar flores e bombons. É bom dar flor e bombom para a esposa, uma joia, mas amor é mais do que isso, muito mais do que isso. Nós pensamos no amor como gestos episódicos, mas muitas vezes como sentimento. Eu já disse isso, sem querer resvalar para a filosofia, que nós fomos muito marcados pelo pensamento grego, do que o amor é estético. O amor é sentir, ter devaneios, frio na barriga, fica elevado. Mas nós deveríamos receber a influência da visão bíblica de que o amor é fazer mais do que sentir. Amor são atos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu preciso provar na Bíblia do que eu estou falando. Quem ama faz alguma coisa por alguém. Dizer que ama e cruzar os braços, dizer que ama e dizer eu estou aqui, conte comigo para o que der e vier, e sair de fininho, não é assim, não é isso. Aqui está um homem, José, que sacrifica a vida por aquele que ama, por aquela que ama. Acho muito bonito o episódio na vida de Jacó. São dois momentos. Se os irmãos já leram a Bíblia, quando ele volta, ele sai, depois de passar aquele tempo trabalhando para o seu sogro, o sogro vem atrás dele. Como é que está descrito na Bíblia? Ele fica na frente e coloca as suas esposas atrás, Lia e Raquel, para encontrar o sogro que vinha. Falou, se matar, mata a mim, mas a minha família está protegida. Outro episódio dele, com Esaú. Ele não sabia o que Esaú ia fazer. Esaú, né? Eu ia falar Saul, Saul é o rei. Colocou as esposas atrás. Não, se tiver que matar, mata a mim primeiro. Dois episódios. Não quero ser dramático, mas o que é mais importante para você? O polimento do seu carro ou um vestido novo para sua esposa? Eu sei que não é propriamente sacrifício isso que eu estou falando para você. Comprar um vestido novo para a esposa? Não é isso. Mas, se em coisas banais a sua esposa vem em segundo lugar, será que naquilo que é mais importante, ela virá em primeiro? Às vezes nós gastamos uma fortuna trocando o amortecedor do carro, colocando uma coisa mais bonita no carro, algo assim, para você aparecer perante a sociedade. Mas esquece de comprar um vestido, um lingerie para sua esposa, que ela ficaria feliz com isso. O que é mais importante para você? Esposa e filho não são ornamentos para o marido cristão. Esposa e filhos são responsabilidades. E o princípio que aprendemos aqui, nesse texto, é doar-se por aqueles que você ama realmente. Alguém chega e diz, mas eu me dou por eles, pastor, eu me mato de trabalhar. Já viu aqueles caras assim? Me mato de trabalhar, eu me esforço para não faltar nada em casa.
Abre a janela, o depósito de comida está cheio de comida. Mas será que alguns maridos fazem isso por causa dos filhos ou por amor próprio? Por causa da sua carreira, por causa do seu brilho, do seu status de quem quer te ver? Ou faz isso por amor à sua esposa, aos seus filhos? Realmente dar as melhores condições da família é bom, mas é o alvo principal na sua vida? O alvo principal na sua vida, será que não é o seu próprio ego? Há um livro que se tornou uma peça que creio que alguns irmãos já devem ter lido, de Pedro Bloch. Ele diz assim: me compra um amigo. Papai, me compra um amigo. Quem não leu, leia, é um livro muito bom. É a história de um menino para quem o pai comprava tudo. E o menino dizia, mas meu pai não era amigo. Não basta dar coisas, ser pai é sentar ao lado do filho. Está escrito isso no livro de Pedro Bloch. Meus irmãos, não basta dar coisas. Isso não significa entrar correndo no campo e passar gelol na canela dele porque ele tomou uma bordada do zagueiro grosso. Lembra daquela propaganda? Ser pai é ter que participar? Não basta ser pai, tem que participar. Mas há pais que não sabem nada dos filhos. Eu me lembro de uma mocinha dizendo, meu pai nunca soube que série eu estava na escola. Já estava na faculdade, ele pensava que eu estava na 8ª série. Impressionante, né? Pai que esquece o aniversário do filho, porque sempre tem alguma coisa mais importante para fazer. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existe em todos nós, homens, o desejo de ser amado e respeitado. Tem pais que são assim. E muitas vezes nós julgamos que queremos ser amados pelos filhos se nós dermos bastante coisas para eles. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E não vai passar o que eu passei. Podemos dar um celular mais moderno, agora até sair no iPhone 18. Podemos dar os melhores aparelhos. Mas presta atenção, nada substitui um abraço, um afago na cabeça, dizer para o filho, filho, eu estou contente com você, eu amo você. Coisas não substituem afeto. Nenhum beijo é substituído por um afeto. Nenhum elogio é substituído por coisas. Quando eu falo em sacrificar-se pelos que amam, não significa morrer por aquelas que amam, mas significa eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa que Deus colocou do meu lado ser feliz. O que você faz para sua esposa ser feliz ao seu lado? O que você faz para que os seus filhos sejam felizes ao seu lado? Qual é o seu sacrifício? A biografia que o filho escreveu sobre o pai deve ser uma situação que deixa o pai com a pulga atrás da orelha. O que é que ele vai dizer a meu respeito? Conheci um grande evangelista, ele tinha ele era pastor da igreja Nazareno. Ele faleceu na pandemia. Tinha quase 2 metros de altura, pesava uns 200 quilos. Em certa ocasião, ele achou que o filho estava errado e deu-lhe uma surra no filho. Depois a mãe disse que não, ele tinha feito aquilo no momento de fúria. E o filho, encontrei com ele um tempo atrás, já grandinho, já se alistou para fazer o exército, e ele lembra, conversando com ele, ele lembrava dos sermões do pai dele. E lembrava da surra que o pai dele deu também. Mas ele falou assim, mas pastor, a imagem, eu mereci aquela surra lá, mas a imagem que fica do meu pai é todos os dias quando eu acordava na sala, ele lendo a Bíblia. Eu saía do meu quarto para ir no banheiro, fazer xixi ou tomar café, meu pai estava na sala com a Bíblia lendo todos os dias de manhã. Essa é a imagem que eu tenho do meu pai. Sabemos, nós pedimos perdão aos nossos filhos, e ele falou, eu falei, e da surra? Ele falou, olha, o senhor acredita que, pouquinho antes dele morrer, ele foi no meu quarto, ficou de joelho e pediu perdão para mim?
que ele tinha exagerado na dosagem da cinta, pediu perdão. Nós pedimos perdão para os nossos filhos quando nós erramos. Eu sou teu pai, eu tenho razão. Puxa, que boçal. Sabemos nos desculpar com os nossos filhos quando nós estamos errados. Nós dizemos aos nossos filhos quanto nós o amamos. Hoje os nossos filhos dirão que nos amam, muito bom. Mas seria bom sempre que o filho ouvir o pai e dizer: eu fui amado pelo meu pai. Meus irmãos, a terceira marca de um pai que Deus escolheu, o que sem dúvida é uma marca que nós devemos ter, agora tem um caráter espiritual. As duas primeiras marcas eram relacionais. Essa última que eu quero compartilhar com vocês é espiritual. E a terceira marca é: o pai obedece ao Deus a quem ama. O pai, escolhido por Deus, obedece ao Deus a quem ama. Sabe qual é o segredo aqui? Do caráter de José? Já pensaram? É a espiritualidade. O segredo do caráter de José é a espiritualidade. Meus irmãos, a semana passada, na aula da escola dominical, o reverendo Gustavo, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou sobre o Espírito Santo. José era cheio do Espírito Santo. Mateus 1:20 diz assim a palavra de Deus: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora Mateus 1:24. Mateus 1:24. Vamos ler juntos, toda a igreja? Despertado, fez o quê? Agora Mateus 2:13. Vamos ler juntos. Vamos lá, gente. Está acabando. 2:13. Tendo Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança, sua mãe e fugiu para o Egito. Mateus 2:19 agora. 2:19. Tendo Herodes morrido, um menino e sua mãe vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam. E agora o versículo 21, por favor. Olha o que aconteceu. Notaram? Nas leituras que nós fizemos, há uma marca condutora na vida de José. Qual é? Ele faz o que Deus manda. Tudo aquilo que é a palavra de Deus para ele, ele acata. Não devemos esperar sonhos e anjos. Nós temos uma revelação completa, que é a Bíblia. Mas o princípio de José era esta: a palavra de Deus se sobrepunha à vontade dele. Um grande pai, atenção os pais, um grande pai, a sua vida é regida pela Bíblia. Eu me lembro quando eu era adolescente, uma conversa de adolescente que eu ouvi quando trabalhava, era garoto, trabalhava vendendo pão doce na rua. Um dos pais se queixando da igreja, queixando-se da mãe, queixando-se disso, daquilo. E eu me lembro de um coleguinha chamado Nelson, ele disse assim,
Meu pai é um homem de quem eu tenho me orgulho, falou para mim assim. Falei, por quê? Quando eu acordo para vir para o trabalho, uns vendiam coxinha, a história da coxinha está no meu livro, viu, reverendo Elias? Depois eu vou lançar. Mas, não, só abrindo um parênteses aqui, eu saí para vender coxinha, estava com tanta fome que eu comi quase todas as coxinhas, que eu fiquei uns 3 meses vendendo coxinha para pagar as coxinhas que eu tinha comido. Mas é interessante, esse meu amigo falou assim, meu pai, ele lê a Bíblia todos os dias. Eu falei, mas por quê? É porque ele é crente. Então o crente lia a Bíblia. Hoje a gente não vê mais crente ler Bíblia. É difícil. Está aqui, ó. E aí, às vezes, quando você promete orar pelo teu filho com ele, ler a Bíblia, sim, sim, mas fica só no. Meus irmãos, novamente nós aprendemos aqui que obediência são atos e não palavras. Há uma diferença entre José e Maria. 2 vezes Maria chega a Jesus para dizer alguma coisa. Estou seguindo simplesmente o texto bíblico. E nas 2 vezes, com toda a finesse, ela leva uma repreensão de Jesus. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós nunca vemos José falando nada. Pelo menos não fala, não tem nada registrado. Mas José ouve. Ele ouve mais do que fala. Às vezes nós, pai, nós precisamos ouvir mais os nossos filhos. Nós precisamos entender as razões das esposas, as razões dos filhos. E o nosso foco deve estar sempre na nossa família. Obediência a Deus e amor à família. E eu quero concluir a mensagem desta manhã. Um pai modelo, José. O homem que sabe ouvir a voz de Deus, que se preocupa com a esposa e que conhece o tesouro que ele tem nas mãos. O maior tesouro que nós temos nas mãos é a nossa família. A família que Deus deu a cada um de nós para que nós possamos cuidar, orar, respeitar e ter uma conduta ilibada. E, infelizmente, o mundo de hoje está destroçando a família. Não adianta fazer passeata, jogar pétalas de rosa do alto edifício, nem vestir-se de branco. O problema está no fato de que há um espírito maligno no mundo destroçando as famílias. Nós, pais, damos rumo para as nossas casas. É eu e você que vamos dar os rumos na nossa família. Nós estabelecemos a linha em que a família deve andar. É nós. O pai que Deus escolheu para Jesus tinha temor de Deus. Que todos nós também, como pais, tenhamos temor de Deus. Sejamos maridos que amem verdadeiramente as esposas e que possamos valorizá-las, valorizar os nossos filhos. E lembre-se, isso é muito importante para concluir a minha mensagem. Eu queria que você levasse isso com você. Antes do sucesso profissional, presta atenção, meu irmão. Antes do sucesso profissional, antes do brilho da sua carreira, está o fato de que nada paga, nada substitui chegar em casa e ser abraçado pela esposa, ser abraçado pelos filhos e recebido em casa como festa. Porque chegou em casa um homem que a mulher e os filhos amam. Como é a sua chegada na sua casa? O meu desejo para você, como pastor, para você que é um pai crente, é que você seja um pai que tenha esse privilégio de chegar em casa e ser abraçado pela esposa e pelos filhos, porque chegou em casa o homem mais amado do mundo. E meu desejo para você é que você seja o pai mais amado do mundo. Mas lembre-se, isso não acontece de graça. Isso tem um preço. E o preço José mostrou para nós. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi exposta. Compreendemos, entretanto, que a nossa voz só alcança os ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. E eu te peço
meu Deus, que se tem alguém nessa casa, nesta manhã aqui, que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, ainda não nasceu de novo, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, que essa manhã seja uma manhã de salvação. Eu te peço, Senhor, aos pais, aos filhos, às esposas, que o Senhor geres uma santa inquietação no coração acomodado, que tem suas raízes fincadas aqui neste mundo e que ama mais esse mundo. Ah, Senhor, abre os olhos da alma, tira o tampão dos ouvidos e tira a venda dos olhos. Toca esse coração nesta manhã para que haja salvação. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos mantendo firme em família, a família de Cristo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.